Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar das implicações das elevações das bilirrubinas como marcadores de função hepática. As bilirrubinas, quando elevadas, elas servem como importantes indicadores de que algo acontece de errado com o bom funcionamento do fígado, mas não só do fígado. A gente vai ver que podem ser de condições anteriores ao fígado e posteriores ao fígado. Então a gente vai conversar daqui para frente em três fases, né? A fase pré-hepática, a fase hepática e a fase pós-hepática. Então eu dividi em mais 3 vídeos em que a gente aborda essas fases. Então vamos conversar sobre a fase pré-hepática. Na fase pré-hepática, a gente já conversou nos vídeos anteriores que existe a molécula precursora que forma a bilirrubina. Essa molécula precursora é o grupo M. E o grupo M, por sua vez, está contido dentro da hemoglobina, que por sua vez está dentro do eritrócito. Então a gente sabe que essa célula, o eritrócito, ele é muito importante porque ele carrega a molécula que é precursora para a formação de bilirrubinas. Então qualquer condição, qualquer alteração nesta célula vai implicar nas quantidades de bilirrubinas que são geradas. Certo? Então, se a gente relembrar, o que a gente tem? O eritrócito. E o eritrócito, por sua vez, ele pode seguir o caminho que a gente conversou, que seria quando ele segue para o sistema retículo endotelial, né? Então, o que era o sistema retículo endotelial? É um grupo de células que fazem fagocitose e conseguem degradar não só antígenos, mas também os eritrócitos senescentes ou que apresentem alguma alteração. A gente conversou sobre isso. E nessa degradação do eritrócito, a gente tinha como produto final, depois da ação da hemioxigenase e da biliverdina redutase, a gente tinha a formação da bilirrubina. Então aqui o produto final, né, a gente tem a bilirrubina sendo formada, né? E a bilirrubina, ela é insolúvel. Então essa era uma questão que nós conversamos. Um dos caminhos para a formação da bilirrubina seria esse. O outro seria pela hemólise, né? Então nós conversamos que existe a possibilidade, né, de uma hemólise. E quando acontece isso, a hemólise, a destruição, por mecanismos variados, né? Como a gente disse, podem ser anemias hereditárias, como a anemia falciforme, a talassemia, esferocitose também, deficiência de G6PD. Então existem condições hereditárias que levam a uma destruição precoce do eritrócito, né? Uma hemólise, o que não é condizente com a saúde, né, para essas pessoas que têm essa condição, essas doenças hereditárias. E como nós temos destruição precoce do eritrócito, por consequência a gente tem a formação de mais bilirrubinas, porque a destruição do eritrócito libera a hemoglobina, que por sua vez contém o grupo M, e a gente tem o carreamento dessas moléculas para o sistema retículo endotelial. Então, se nós tivermos as cadeias globinas liberadas na corrente sanguínea por uma destruição, por uma hemólise, quem vai carregar é a aptoglobina. E quando o grupo M é liberado nessa destruição, né, do eritrócito por uma hemólise, nós temos a hemopexina que vai fazer esse transporte dessas moléculas, né, até o sistema retículo endotelial. Então, independente do caminho, seja diretamente no sistema retículo endotelial ou seja por uma hemólise, o grupo M vai ser metabolizado a bilirrubina, hemioxigenase e biliverdina redutase até formar a bilirrubina, né? Então, a gente tem essa observação, né, fisiológica, metabólica que ocorre aqui na degradação da principal célula, que é componente do grupo M. Vale ressaltar, olha só que interessante, que não é só a hemoglobina que contém o grupo M. Outras moléculas também contêm o grupo M. Os citocromos, mioglobina. Existem outras moléculas que vão conter o grupo M que também vão passar por esse processo quando houver uma destruição ou que seja uma célula fagocitada, como acontece com os eritrócitos. Elas são carreadas até o sistema retículo endotelial, mas em menor quantidade. A maior
fonte de produção de hemoglobina, de bilirrubina, é a hemoglobina que está contida no eritrócito. Então, qualquer causa de hemólise, seja uma doença hereditária, pode ser um veneno, existem venenos que provocam hemólise, existem drogas que aumentam o estresse oxidativo, que podem levar à hemólise. Então, há condições que destruam esses eritrócitos vão implicar na concentração de bilirrubina. Então, nessa fase pré-analítica, o que a gente observa? Que pode haver um excesso de produção de bilirrubina por uma destruição. Aqui, a gente pode dividir os problemas que vão ocorrer com o trânsito, a cinética da bilirrubina, como excesso de produção, que está incluído aqui na fase pré-analítica. Nas outras fases, a gente vai ver que há problema de captação, conjugação, excreção e fluxo biliar, que a gente vai conversando nos outros vídeos, que é na fase hepática e pós-hepática. Mas nessa fase, então, a gente se preocupa com isso. Qual é o causador do aumento da produção de bilirrubinas? Já que a bilirrubina, sua principal fonte, vem dos eritrócitos. Aí nos remete a pensar o que pode estar acontecendo com os eritrócitos. Dessa forma, a gente utiliza outros recursos, outros marcadores, outros exames para avaliar o quê? A condição do eritrócito, né? Então a gente tem um hemograma e outras provas para poder avaliar se algo está acontecendo com a série eritrocitária, né? Seja na produção na medula óssea, ou seja, já essa célula sendo disponibilizada na corrente sanguínea. O que vem causar isso? Isso é um ponto. O excesso de bilirrubina, então, na clínica, a gente tem uma nomenclatura para isso, que se chama hiperbilirrubinemia, que é o excesso de bilirrubina, ou seja, uma bilirrubinemia, uma bilirrubina elevada, né? E a gente tem valores que se exacerbam ao valor de referência. Então, essa é a nomenclatura que a gente também utiliza para denominar o excesso de bilirrubina. E aqui que a gente acontece com excesso de bilirrubina? Bom, a bilirrubina ela é um pigmento insolúvel e por isso ela se liga à albumina para ser transportada lá na fase pré-hepática, para ir para a fase hepática. Insolúvel e tem uma cor amarela. E ela pode se depositar em todos os tecidos. E fica evidente porque ela se deposita na pele e nos olhos, no branco dos olhos, deixando amarelado. Então a pessoa fica amarelada. E isso tem um nome. A gente chama isso de icterícia. Então o que é a icterícia? É a condição clínica observada pela elevação das bilirrubinas. Olha que interessante nessa fase pré-hepática. Elevação de bilirrubina, né? Bilirrubinemias, né? Que é uma hiperbilirrubinemia. E tem clinicamente, visualmente, a gente tem o pigmento se depositando na pele, no branco dos olhos, deixando os olhos amarelados, a pele amarelada, que é evidente nessas pessoas. Clinicamente a gente observa isso. Porém, nós temos outras observações dependendo da causa que venha destruir esse eritrócito. Então, depende da doença, nós temos outros sintomas, outras condições que vão ficar evidentes dependendo de cada uma. Para isso, você precisa conhecer cada uma dessas condições que levam à destruição deste eritrócito numa forma mais precoce, porque aí se eleva as bilirrubinas. Essa bilirrubina, que a gente está conversando na fase pré-hepática, ela é chamada de bilirrubina indireta ou bilirrubina não conjugada. Então a gente tem aqui a bilirrubina caracterizada como uma molécula que é indireta. A gente chama de não conjugada. Eu vou escrever aqui que ela é indireta, tá? A bilirrubina indireta, por sua vez, ela vai se ligar com a albumina. Olha que interessante. A albumina vai propiciar a condução da bilirrubina até chegar ao fígado, lá nos hepatócitos, para que ela seja realmente metabolizada para a sua excreção. Interessante isso. Porém, a gente tem algumas condições para se observar aqui na clínica. Então, a gente já viu que o excesso de bilirrubina leva à icterícia.
e que ela é caracterizada como hiperbilirrubinemia. A bilirrubina em excesso no adulto, ela não é problemática. O que vai ser problemático vai ser as condições que levaram ao aumento dessa bilirrubina. A questão importante aqui é que o excesso da bilirrubina, ela é problemática no recém-nascido. Aí sim nós temos condições que são preocupantes. Porque em altas concentrações, a bilirrubina, ela é neurotóxica. Ela leva sequelas neurológicas. E no recém-nascido, isso é preocupante, porque ele está em desenvolvimento e existem outras condições que corroboram, que ajudam para que essa bilirrubina esteja elevada. Ao final dessa conversa, eu abordo essa questão do recém-nascido porque ele tem outras questões fisiológicas aí pertinentes à sua elevação de bilirrubina. Porque ele já nasce com uma bilirrubina elevada comparada ao adulto, e quando isso é demais, isso causa danos cerebrais, que podem afetar a pessoa no aspecto cognitivo, na visão, na audição, e isso pode ser irreversível, pode levar até a morte. Olha só que preocupante. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, porque a bilirrubina elevada, ela é grave no recém-nascido, a molécula em si. Mas no adulto, ela é um indicativo de que algo está acontecendo, que dá para se observar clinicamente pela cor amarela, pela icterícia, e laboratorialmente pelas elevações das bilirrubinas. E no caso, a bilirrubina é indireta. Indireta por quê? Porque ela não sofreu ainda a conjugação lá no fígado. Então, isso que é importante a gente poder classificar. Um outro ponto importante aqui é a albumina. A albumina é a molécula carreadora da bilirrubina. Olha que interessante. Se eu prejudicar a presença dessa molécula, dessa proteína, eu vou ter mais bilirrubina disponível, ou seja, vai se elevar mais bilirrubina que não vai chegar até o hepatócito. Aliás, eu nem apresentei a vocês, né? Esse Bob Esponja aqui é o hepatócito. Então, eu representei essas vilosidades do hepatócito, eu deveria ter falado isso no começo. Aqui a gente tem retículo endoplasmático e do lado de cá a vesícula biliar e o intestino. Mas essa conversa é na fase hepática e na fase pós-hepática. Voltando à albumina, que é a carreadora da bilirrubina, ela é importante. Quando nós diminuímos a quantidade, a concentração de albumina, isso vai implicar em mais bilirrubina livre. Consequentemente, ela vai se elevar porque ela não é conduzida ao fígado para ser metabolizada. Olha que interessante. Então, nas hipoalbuminemia, na diminuição de albumina, a gente tem implicações na elevação de bilirrubina. Então, olha que observação clínica interessante. Essa molécula, essa proteína, tem papel importante no transporte. E quando nós diminuímos a albumina, a gente implica em mais bilirrubina livre. Uma outra questão interessante para a farmacologia, né, na farmácia, são as drogas que são competidoras com a albumina, que acabam tendo preferência pela bilirrubina, né, comparada à bilirrubina. Por exemplo, os antibióticos sulfonamidas, as sulfonamidas, sulfas, elas são mais competitivas e se ligam à albumina dissociando a bilirrubina. Nessa competição, então a gente pode ter no uso desses antibióticos, a elevação da bilirrubina. Outra droga que é utilizada no tratamento da hanseníase e da tuberculose é a rifampicina. A rifampicina também é competitiva com a albumina em relação à bilirrubina e neste caso a gente pode ter elevações de bilirrubinas também. Então esse ponto também é interessante. Drogas que competem pela ligação com a albumina. Isso tem relevância nas elevações de bilirrubinas indiretas, né? Então lembre que é uma bilirrubina não conjugada. Então o que eu quero que vocês entendam nessa fase pré-hepática é que existem condições com a fonte de formação de bilirrubina, que é o eritrócito, destruições, né, que levem a maior produção de bilirrubina, porque pense, quanto mais se destruir o eritrócito, mais bilirrubinas vão ser formadas pelo sistema retículo endotelial, pelos macrófagos, as células dendríticas, que povoam os tecidos
né, nesse processo de catálise do grupo M, né? Então, temos que prestar atenção que a fase pré-analítica, ela vai nos dar uma dimensão de que algo pode estar acontecendo com a série eritrocitária, ou nós temos questões como o próprio carreador da bilirrubina que deve ser considerado. Tudo bem? No próximo vídeo, a gente conversa então sobre a fase hepática. Até lá!